multinível e como muitas vezes nós temos algumas objeções relativamente a isso, mas acima de tudo é importante que vocês tenham em mente que vamos trabalhar marketing de recomendação. Nós vamos estar a trabalhar por recomendação. Eu dei os exemplos dos bancos que muitas vezes nos convidam a trazermos um amigo e que nos dão 50 ou 100 euros na abertura de uma conta ou para fazer uma conta poupança. Dei o exemplo da EDP que também ligam-nos os meninos ou as meninas do marketing e que nos dizem, olha, se você nos apresentar um ou dois amigos, nós vamos lhe dar um bónus de 40 euros na próxima fatura, ou então no mês do seu aniversário você não vai pagar a fatura da luz. Isto é marketing de recomendação. Porquê é que as empresas estão cada vez mais a apostar nisto? Porque o cliente só vai recomendar o banco ou a empresa se ele estiver satisfeito. Um cliente satisfeito recomenda, não é? Gosta do produto. É a mesma coisa que vocês, por exemplo, comprarem alguma coisa na Amazon ou noutro site qualquer e a vossa amiga olha e diz: ai pá, tens uma mala tão gira, onde é que compraste? E vocês vão lá e mostram. O que acontece é que vocês vão comprar à Amazon, por exemplo, a Amazon não vos vai dar nenhum bónus porque vocês recomendaram a vossa amiga. E aqui não, aqui nós vamos explicar e aqui nós explicamos como é que vocês fazem marketing de recomendação e vocês podem ser bonificados por isso. E portanto, hoje aquilo que eu vos peço é que alarguem as estacas da mente e vamos realmente trabalhar para começarmos a livrar-nos de algumas crenças. Então, qual é o objetivo de hoje? Como eu disse lá atrás, ter papel e caneta, nós vamos fazer exercícios, vamos identificar e limpar crenças limitantes, reduzir o medo da rejeição, trabalhar a insegurança e a síndrome do impostor, ativar a identidade de líder. E o que é que são então as crenças? Nós temos crenças intrínsecas e extrínsecas. E o que é que são isto de crenças intrínsecas? São aquelas que já nascem connosco e que vêm da epigenética, algumas até podem vir, e isto eu poderia aqui falar muito mais profundamente sobre isso, há algumas questões, algumas características da personalidade são intrínsecas. Depois as outras são extrínsecas. Significa que são fora, foram criadas no ambiente. São crenças que nós vamos adquirir na infância, que depois ao longo da nossa vida vão sendo reforçadas pelas experiências que nós vamos tendo, portanto, o ambiente é que nos vai moldar relativamente àquilo que nós pensamos, que nós sentimos, ok? Mas que poderão fazer toda a diferença nas nossas vidas. E as crenças podem ser, podemos ter crenças negativas, podemos ter crenças positivas. Por norma, as crenças positivas têm a influência, ou seja, fazem-nos seguir em frente, fazem-nos estarmos equilibrados, mas a grande maioria de nós tem crenças negativas, as tais chamadas crenças limitantes, que na grande maioria das vezes nos vão exatamente bloquear, que vão fazer com que nós fiquemos parados, com que muitas vezes tenhamos uma ideia e algum sentimento acerca de nós próprios que não corresponde à verdade. E, portanto, as crenças, é muito importante vocês também perceberem que as crenças não são factos, não são verdades absolutas, são sempre interpretações que são condicionadas pelas nossas emoções. Nós só adquirimos uma crença pela emoção que lhe atribuímos. Se nós temos uma crença de que não somos suficientes, essa crença está associada a uma emoção de fraqueza, a uma emoção
de tristeza, de angústia, de ansiedade, de, de desamor, não é? E pode estar relacionada com uma fase da infância em que, por algum motivo, e às vezes pode até ter sido uma má interpretação, as crianças não têm capacidade de gerir as emoções como os adultos e, portanto, muitas vezes nós adquirimos crenças limitantes na infância que nos vão condicionar por toda a vida. Claro que depois o ambiente, a forma como nós somos educados, eu costumo dar muitas vezes o exemplo relativamente à nossa mente, que é, todos nós nascemos com um cérebro, certo? Estamos todos de acordo, não é? Há aqui alguém que tenha nascido sem cérebro? Que ponha um no chat. Não, todos nasceram com um cérebro. Pronto. É exatamente. É isso, é para rir. Pronto. Mas e a mente? É a mesma coisa que o nosso cérebro? Não é. Então vamos criar aqui uma metáfora. Imaginem que vocês vão comprar um computador. O computador, ele vem com uma memória, traz um cérebro, não é? Mas aquele cérebro, para funcionar, ele precisa de ser formatado. O que é que ele precisa? Precisa de um software, precisa do Windows, precisa de um programa. Então, o nosso cérebro é exatamente a mesma coisa. É o computador que nasce connosco, traz memória, traz capacidade de armazenamento, mas ele vai começando a ser formatado desde o dia que nós nascemos. Vão-lhe sendo introduzidos programas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos amigos, pelos nossos professores, e dependendo da nossa infância, se ela é mais feliz ou menos feliz, se nós nos sentimos mais amados ou menos amados, se fomos abandonados pelo pai ou pela mãe, se o pai ou a mãe faleceram cedo demais, tudo isso vai condicionar a nossa infância e a nossa vida adulta. E é daí, desses processos, dessas vivências, dessas experiências, que nós nos tornamos homens e mulheres e começamos e desenvolvemos as nossas crenças. Algumas vezes temos uma baixa autoestima relacionada com essas experiências que vivemos. Ok? Então é muito importante que vocês, neste momento, comecem, a virem um bocadinho para dentro e que vocês percebam que crenças é que vocês podem ter, de que forma é que algumas experiências e algumas coisas que vos foram ditas e que vocês aceitaram como verdades absolutas, mas que neste momento vos estão a condicionar. Ok? Portanto, isso são as crenças. Então, agora vamos fazer um exercício, não é? Vamos fazer uma caça às crenças, ok? Eu coloquei aqui algumas que eu considero que são as mais importantes neste momento. Então, a gente tem papel e caneta e eu quero que vocês, neste momento, perguntem a vocês próprios: o que é que eu penso sobre o dinheiro? Quando eu era pequena, o que é que me ensinaram sobre o dinheiro? O dinheiro não cai não dá em árvores, eu não tenho uma máquina de fazer dinheiro, os ricos têm, os ricos têm muito dinheiro, mas têm muito dinheiro porque enganaram ou porque fazem algumas falcatruas. Para se ter dinheiro é preciso trabalhar muito. Ninguém tem dinheiro sem muito sacrifício. O que é que vocês pensam sobre o dinheiro? Quais são as crenças que vocês têm sobre o dinheiro? De que forma é que vocês olham para o dinheiro? É difícil?
ele vir até vocês? É difícil manter o dinheiro na vossa mão? O que é que eu penso sobre vender? O que é que a minha mãe, o meu pai e os meus avós me ensinaram quando apareciam aquelas pessoas à porta a vender as enciclopédias ou algo do género, não é? Como é que nos ensinaram a julgar essas pessoas? Que crença é que nós temos sobre as pessoas que vendem coisas? O que é que eu penso sobre mim enquanto líder? Quando eu penso em iniciar um negócio de marketing de relacionamento, e nós hoje estamos aqui a fazer uma formação para a equipa, para formarmos líderes, não é? Então, o que é que eu penso? Eu sinto-me capaz de ensinar aos outros? Eu sinto-me capaz de partilhar com os outros o meu conhecimento? Ou eu tenho medo de ensinar aquilo que sei aos outros com medo que eles me tirem o lugar? Então isso vai-me condicionar enquanto líder. Se eu tenho medo de partilhar com os outros o meu conhecimento, porque tenho medo que eles ocupem o meu lugar, que eles me roubem o meu lugar, então eu vou ter dificuldade em liderar uma equipa. Porque liderar deve ser sempre pelo exemplo. Os nossos downlines vão duplicar aquilo que nós lhes ensinarmos. E o segredo do nosso negócio está na duplicação. É? E depois, aquela que é mais comum. Como é que eu fico e o que é que eu penso quando alguém me diz que não? E ao fim de 3 nãos, como é que eu me sinto? Estou bem? Considero que os 3 nãos que recebi estão a contribuir para a minha estatística de que em cada 10 nãos vai haver um sim, portanto eu estou mais perto do sim, não é? Ou eu sinto-me em baixo, desmotivado, desmotivada, porque recebi 3 nãos, afinal se calhar isto é difícil, se calhar não vou ser capaz de fazer. Como é que eu me sinto? Ok? E agora gostava que vocês olhassem para cada uma destas crenças e que perguntassem a vocês próprios: esta crença fortalece-me ou limita-me? Porque se vocês ficam mais fortes com os nãos, então esta é uma crença fortalecedora. Vocês sabem que os nãos fazem parte do vosso negócio. Porque nós estamos a falar de um negócio de construção. Se vocês vão fazer uma construção de um muro, o que é que vocês precisam de lhe colocar para que os tijolos se mantenham em pé? Cimento, certo? O cimento, quando é colocado no meio dos tijolos, está mole. Se vocês a seguir a colocar o cimento e colocarem o tijolo, forem lá e empurrar, o que é que acontece ao muro? Cai todo, certo? Mas se passarem 2 dias, vocês vão lá e não conseguem atirar o muro ao chão. Porque ele está, o cimento solidificou, está duro e já não vai ao chão. A nossa mente é exatamente a mesma coisa. Quando nós criamos crenças fortalecedoras, nós tornamos a nossa mentalidade forte. E não vai haver não que nos derrube. Ok? Concordam? E é aqui, nestes exercícios, que nasce a consciência. E quando nós consciencializamos as coisas, é meio caminho andado para nos começarmos a tornar mais fortes, mais resilientes.
E claro que, naturalmente, o sucesso começa a chegar. Vai chegando devagarinho, vai acontecendo, mas à medida que as coisas vão evoluindo e nós nos vamos sentindo mais seguros, mais fortes, as coisas também começam a acontecer mais rapidamente, ok? Portanto, este é um exercício que vocês devem continuar a fazer, e vão olhando para estas perguntas, porque ao fazerem estas perguntas a vocês próprios, muitas vezes, se calhar, vão-vos começar a surgir outras, e nós, a partir de agora, também estaremos aqui muitas vezes a fazer formações deste género, exatamente porquê? Porque sabemos que esta é uma parte importante para nós nos tornarmos cada vez mais fortes e cada vez com mais sucesso. Então, um dos grandes medos neste tipo de indústria é o medo da rejeição. É o maior bloqueio no network. E porquê? Porque quando nós somos rejeitados, quando nós sofremos algum tipo de rejeição, é como se nós nos sentíssemos ameaçados. Quando alguém nos rejeita e nos diz que não, o que é que nós sentimos? Ou não fiz o trabalho como deve ser, se calhar eu não sei fazer isto como deve ser, e normalmente temos muito receio do julgamento também, não é? E portanto, esta é uma objeção que nós precisamos de trabalhar. Nós nunca devemos sentir-nos ameaçados porque alguém nos disse que não. Este é um dos principais, uma das principais ferramentas que nós temos que trabalhar, que é quando alguém nos está a dizer não a nós, aquela pessoa não nos está a dizer não a nós. E se nós entendermos isto, se nós entendermos que aquela pessoa está a dizer não a ela própria, nós relativizamos os nãos e percebemos que não podemos ajudar ninguém se a pessoa não quiser ser ajudada e que temos que passar para a pessoa seguinte. Temos que procurar quem realmente procure ajuda, quem realmente queira ser ajudado por nós. Ok? Então, há 3 medos que nós precisamos de trabalhar. O medo daquilo que vão pensar sobre nós, não é? Este é um daqueles medos que todos nós temos. Ai, o que é que será que a pessoa... Principalmente se for alguém que é muito nosso amigo, e eu vou dar este exemplo porque tenho a certeza que já aconteceu com todos vocês, nós temos alguém que é muito nosso amigo. Mas se nós tivermos algum receio, o que é que vão pensar? Então, mas agora estou a trabalhar nisto, então, mas agora ando a contactar pessoas para vender um produto que até nem é muito conhecido pelas pessoas. O que é que será que a minha amiga vai pensar de mim? Depois, o medo de sermos chatos, não é? Esta é clássica. Ai, eu não quero ser chata. Eu não quero ser como aquelas pessoas que constantemente me estão a ligar, e que estão a chatear e a insistir porque devo fazer assim, devo fazer assado. E o medo de falhar. E relativamente ao medo daquilo que vão pensar, isto é algo que vocês precisam realmente de abolir. Aquilo que a pessoa pensa de mim é algo que ela tem nela e não quer aceitar. Nós somos espelhos uns dos outros. E, portanto, quando eu estou preocupada com aquilo que a outra pessoa vai pensar de mim, não é? Estou realmente a bloquear-me. Porque eu não tenho que ter medo daquilo que ela vai pensar.
Se eu sei o que estou a fazer, se eu sei o que estou a dizer, se eu sei falar do produto, se eu sei falar da empresa, tenho o meu testemunho, uso a tecnologia, porque é que eu tenho que ter medo? Medo de quê? E depois, porque é que eu tenho medo de parecer chato? Eu não tenho que parecer chata. Eu tenho que dizer à pessoa: olha, enquanto tu não me disseres que não estás interessada, eu vou-te continuar a mandar informação. Se não quiseres que eu te diga, que eu te mande nada, diz-me que eu deixo de te enviar. Quando nós trabalhamos com transparência e temos uma boa comunicação com as pessoas, não temos que ter medo de nada. E depois o medo de falhar é outra coisa que não deve existir, porque nós temos formação, sabemos falar do produto e só não falha quem não faz. Errar faz parte do nosso aprendizado e, portanto, nós não temos que ter medo de falhar. Aliás, nós devemos agradecer aos nossos erros, às nossas falhas, porque é dessa forma que nós vamos continuar a crescer, que nós vamos continuar a ser melhor e que nós nos vamos desenvolver cada vez mais em melhores e maiores profissionais. Se não errarmos, nós não vamos conseguir fazer isso, ok? Então, comecem a libertar-se de todas estas crenças que não vos vão ajudar em nada. E comecem a transformar essas crenças negativas, limitantes, em crenças positivas. E aqui estão duas que vocês podem começar a usar. Porque vocês vão começar a reprogramar a vossa mente. As pessoas vão julgar-me. Vocês vão mudar isso para as pessoas certas vão identificar-se comigo. Vocês estão a levar valor às pessoas. Não sou bom a vender. Estou a aprender a comunicar valor. Portanto, é importante que vocês comecem a olhar para a vossa forma de pensar, para as emoções associadas a esses vossos pensamentos e que comecem a mudar. À medida que vocês forem mudando esta forma de pensar, vocês vão naturalmente e de uma forma muito simples começar a fluir e a ter outros resultados. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, ok? Então, e agora gostava de vos falar sobre algo que eu acho que é importante, sobre a síndrome do impostor. O que é isto da síndrome do impostor? Um, bom, isto é um fenómeno psicológico que muitas vezes é um bocadinho chato, não é? Porque o que acontece aqui? Normalmente, quem sofre da síndrome do impostor é uma pessoa que tem muitas competências, que tem muito conhecimento teórico, muitas vezes tem provas dadas do seu valor, porque põe as suas competências ao serviço do outro, mas tem sempre aquela crença de que as coisas aconteceram, foi uma coincidência, porque não se sente merecedora do sucesso que tem. Acha sempre que aquilo que sabe ou aquilo que está a dar ao outro não é suficiente. E muitas vezes quem sofre da síndrome do impostor tem uma crença de que está a enganar as pessoas. E isto é algo que precisamos de trabalhar, porque de alguma forma todos nós acabamos por sofrer desta síndrome. Porque quando nós éramos miúdos, se aparecia alguém a vender alguma coisa à porta, não sei se alguma vez aconteceu com vocês, mas possivelmente sim, comigo aconteceu, que às vezes a minha mãe ou a minha avó
até fingiam que não estavam em casa, porque lá vem aquela outra vez, porque haviam pessoas que andavam de porta em porta a vender várias coisas. Lá vem aquela outra vez. Estas pessoas andam de porta em porta, só andam aí a tentar enganar as pessoas. Então, nós criamos essa crença de que quando vamos fazer este tipo de recomendação, quando nós vamos ter este tipo de comportamento, nós podemos estar a enganar as pessoas. Então, isto é algo que nós precisamos de trabalhar em nós. De que forma é que nós vamos trabalhar isto? Conhecendo muito bem o produto que temos em mãos, fazendo as formações, participando nas reuniões, nas formações que a liderança vai dando todas as semanas, aprendendo tudo sobre o negócio, sobre a empresa, sobre tudo aquilo que nós temos que fazer, porque isso vai naturalmente aumentar a nossa confiança. E quando nós aumentamos a nossa confiança e nos sentimos seguros, naturalmente que vamos nos libertando desta síndrome que naturalmente não nos faz bem nenhum, ok? Portanto, muitas vezes, como eu já disse, as pessoas sentem que eu tive sorte, não foi mérito meu. No entanto, se a pessoa não tivesse conhecimento, se a pessoa não tivesse competências, ela não teria conseguido fazer aquilo, ok? Depois, muitas vezes achamos que se soubessem a verdade sobre mim e se percebessem que afinal se calhar não sou assim tão boa ou tão bom, mas isso é uma crença que nós temos sobre nós próprios. Porque normalmente, se vocês forem fazer um questionário a alguém, e vocês podem experimentar isso, peçam a alguém que seja próximo de vocês, a 2 ou 3 pessoas diferentes, e perguntem-lhes que características é que essas pessoas acham que vocês têm, e muitas vezes nós surpreendemos-nos com a ideia que as outras pessoas têm sobre nós. E ficamos normalmente sempre agradavelmente surpreendidos pela positiva, porque muitas vezes nós não temos a noção da imagem positiva que passamos às outras pessoas, ok? Então, a insegurança aparece sempre antes do próximo nível e portanto, quem aqui já pensou que não era bom o suficiente, precisa de fazer um exame de consciência, avaliar muito bem as suas competências e começar a limpar estas crenças que não vos ajudam em nada, ok? E reprogramar a nossa mente é possível, ok? Então, o que é que nós precisamos para ter sucesso? Precisamos de criar uma identidade. E cada um de nós que está aqui nesta sala é um ser único e individual. E nós vamos criar uma identidade à nossa medida, de acordo com aquilo que são as nossas expectativas, as nossas metas, os nossos objetivos, a nossa forma de estar, a nossa honestidade, os nossos valores. Nós não temos que ser iguais a ninguém. Nós somos a soma. Jim Rohn já dizia isso. Nós somos a soma das 5 pessoas que estão à nossa volta. É verdade. Porque nós somos influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de nos rodear de pessoas positivas. E isso vai naturalmente ajudar-nos a criar a nossa própria identidade. Ok, eu gosto da forma como o Viriato faz as reuniões. Eu gosto da calma e da ponderação do Joaquim Brás. Eu gosto da alegria da Olena. Eu gosto da vivacidade da Anabela Carpinteiro. Então, eu vou aprender com todos eles. Eu vou retirar um bocadinho de todos eles e eu vou criar a minha própria identidade. Eu não tenho que estar a ser igual a ninguém.
eu tenho que me tornar quem eu quero ser. Então, o que é que eu vos convido a fazer hoje? Que vocês façam também estas perguntas a vocês próprios. Quem preciso tornar-me para ter o negócio que eu desejo? Como pensa essa versão minha? Como pensa essa pessoa que é uma nova versão de mim? Não é? Eu vou criar uma nova versão de mim. Como é que essa pessoa pensa? Como é que essa pessoa se veste? Como é que essa pessoa se comporta? Com que carro é que ela anda? Que casa é que ela tem? Para onde é que ela vai de férias? Como é que essa pessoa age? Como é que essa pessoa comunica? Então vou-vos convidar a criarem uma nova identidade. E aqui vai estar o verdadeiro salto. Os resultados não vão aparecer amanhã, mas garanto-vos que vão aparecer daqui a 2 anos. Então vou-vos convidar a escreverem a carta ao vosso eu do futuro. E vocês vão começar por escrever: Olá, eu sou a tua versão daqui a 2 anos. E quando vocês estiverem a escrever essa carta, escrevam tudo aquilo que vocês querem estar a viver daqui a 2 anos, como se já fosse uma realidade. Chorem, riam, fiquem felizes, coloquem a emoção em tudo aquilo que vocês vão escrever ao vosso eu do futuro. Linda, muito bem. Há muitos de nós que já fizeram isso ou que fazem isso todos os anos. Eu faço todos os anos. Portanto, para quem está aqui, muito bem. Para quem está aqui, de novo, façam isso. Uh, tudo aquilo que vocês vão escrever, e se vocês depois, uma vez por semana, lerem essa carta em voz alta, ou até se fizerem durante 21 dias ou 28 dias, esse exercício todos os dias de lerem essa carta em voz alta, isso vai estar a ativar a vossa visão, a emoção e o foco que vocês precisam para colocar no vosso negócio. Ok? Então, esta é uma forma de criar uma nova identidade. Nós primeiro trabalhamos as nossas crenças, limpamos as nossas crenças, identificamos as crenças que nós trazemos da infância, da adolescência, aqueles softwares que os nossos pais nos puseram no nosso computador, mas quando vocês têm um computador que tem um vírus, o que é que vocês fazem? Vocês não vão correr o antivírus? Aqui fazemos exatamente a mesma coisa. Limpamos as crenças. E existem muitas técnicas para limpar crenças, desde o Ho Oponopono ao EFT, à reprogramação mental, enfim, muitas coisas que nós podemos fazer. E é aí que vocês vão começar a criar uma mentalidade de sucesso. Uma mentalidade mais forte, mais resiliente, mais focada. E os resultados vão começar a aparecer. Ok? E agora vamos fazer então um exercício prático. Eu não consigo ver-vos a todos, mas vou-vos pedir a todos que fechem os olhos. E imaginem que estão numa sala a fazer uma apresentação. Normalmente vocês sentem-se ansiosos porque têm sempre receio dos tais nãos. Mas hoje nós vamos criar um ambiente diferente. Cada um de vocês vai colocar à vossa frente 4, 5, 6, 10 pessoas. Vocês estão a fazer a apresentação, vocês estão a explicar
toda a dinâmica do vosso negócio, desde a empresa ao produto, como funciona, os testemunhos que vocês têm tido, as vidas que vocês têm impactado, as vidas que vocês têm transformado. E quando vocês estão a falar sobre isso, vocês estão a colocar emoção na voz. Vocês estão a transmitir às pessoas a gratidão, a alegria e a emoção que vocês sentem sempre que alguém vos vem agradecer e vos diz: muito obrigada por teres vindo à minha vida. Sou imensamente grata por tudo aquilo que tu trouxeste à minha vida. E este sentimento de gratidão vocês vão transmitir às pessoas. Sintam, vibrem, sintam no vosso corpo, nas vossas células, a alegria, a emoção de estarem a falar para 4, 5, 6, 10 pessoas e as pessoas estarem a ver nos vossos olhos, na vossa fala, na vossa emoção, o valor que vocês lhes estão a levar. E essas pessoas vão olhar para vocês e vão sentir: eu também quero ser assim. Eu um dia quero estar ali a falar como aquela mulher está a falar ou como aquele homem está a falar. Eu também gostava de ser assim. E quando as pessoas que vos estão a ouvir têm este desejo, eu também gostava de ser assim, significa que vocês transmitiram a vossa mensagem. E no final, visualizem-se, imaginem-se com aquelas pessoas todas a dizerem: eu também quero. Eu também quero isso. O que é que eu posso fazer para comprar um X39? Como é que eu posso fazer para também me tornar brand partner? E todas aquelas pessoas que estão ali na sala com vocês vos disseram sim. Porque vocês criaram uma mentalidade vencedora, porque vocês sabem que estão a levar valor às pessoas, porque vocês sabem que vão ajudar aquelas pessoas a transformarem a vida delas em todas as áreas da vida delas. E isso tem um valor inestimável. Agradeçam e registem, criem esta emoção na vossa memória. Quando quiserem, podem abrir os olhos. E para finalizar, deixar-vos aqui só algumas frases que vocês podem usar e que vos pode ajudar a mudarem a vossa mentalidade. Os nãos não são rejeição, são redirecionamento, ou seja, um não pode vos levar para uma outra pessoa, para uma outra situação. Eu não vendo produtos, eu ofereço soluções. Eu levo valor à vida das pessoas. Eu levo transformação. Crescer dói, mas ficar parado dói mais ainda. E se me dá medo, é porque me vai fazer crescer. Há uma frase que diz: se tens medo, vai com medo mesmo, não é?
Então, deixo-vos aqui um desafio final de para nós nos transformarmos e mudarmos a nossa mentalidade, nós precisamos de sair da zona de conforto. E para sairmos da zona de conforto, precisamos de fazer algumas ações desconfortáveis todos os dias. Precisamos, às vezes, de nos confrontar a nós próprios com alguma coisa que precisamos de trabalhar, não é? Às vezes a procrastinação, o medo, o medo de ir falar com alguém, o medo de não ser suficiente, tudo isso que nós já falámos. Então nós precisamos de nos confrontar a nós próprios, precisamos de nos desafiar a nós próprios. Então, celebrem cada não como um treino para o sucesso. O sucesso precisa de movimento e quando nós temos este tipo de ações, nós criamos movimento a vários níveis, a nível emocional, psicológico, físico, tudo. E tudo isso depois vai nos ajudar naturalmente a estarmos mais fortes. E para terminar, aqui algumas frases que eu escolhi para também ficarem registadas e que vos podem ajudar a integrar toda esta formação. Os sonhos não são grandes demais, apenas precisam de uma mente que pare de pedir permissão para crescer. Vale a pena pensar nisto, não é? Muitas vezes nós não nos permitimos sonhar e se não nos permitimos sonhar, não nos permitimos crescer. Quem entra no multinível só para ganhar dinheiro desiste rápido. Quem entra para transformar a própria vida encontra sempre um caminho. O teu negócio cresce exatamente até ao tamanho das tuas crenças e quando a tua mente expande, a tua rede expande com ela. E o maior trabalho nunca é no plano de compensação, é na mentalidade. O grande segredo deste negócio, desta indústria, está no desenvolvimento pessoal e na forma como nós transformamos a nossa vida. E quando nós mudamos a nossa vida, tudo à nossa volta muda. E, portanto, nós começamos a ter pessoas diferentes à nossa volta, começam a vir pessoas diferentes à nossa vida, nós começamos a expandir a consciência e isso, naturalmente, depois vai ser o motor para o nosso sucesso. Portanto, vale a pena pensar nisto e trabalhar em vocês. Olhem para vocês e trabalhem, acima de tudo, a vossa consciência, a vossa mentalidade e as vossas emoções. Porque são as vossas emoções que vão comandar tudo, ok? E terminei. Vou aqui interromper a minha tela. Obrigada por me ouvirem. Espero que tenha sido bom. E antes de passar depois aqui ao Viriato e ao Joaquim Brás, eu disse-vos e anunciei que ia ter uma convidada. Eu acho que a grande maioria de vocês sabe quem é a minha convidada, já devem ter adivinhado. E como eu hoje falei de crenças e falei de mentalidade positiva, naturalmente que a minha convidada de hoje, eu hoje já tive uma convidada muito especial no podcast, foi uma conversa muito bonita, mas hoje a minha convidada não podia deixar de ser a Anabela Carpinteiro. E porquê? Como vocês sabem, no dia 28 de janeiro, a zona centro foi assolada pela tempestade Christine. E toda a zona centro foi devastada pela tempestade. Eles estiveram muitos dias sem água, sem luz, sem comunicações. E eu não tenho dúvidas que
muita gente, e aliás eu tive alguns pedidos de ajuda, muita gente se foi abaixo psicologicamente, com tudo aquilo que se passou. E então eu hoje, numa conversa, com a Anabela, acabámos por combinar. Ela deu uma ideia, eu a seguir dei outra, e acabámos por combinar estar aqui. E eu gostava, Anabela, para já, obrigada. É bom ver-te por aqui novamente. Finalmente voltaste a ter internet. E gostava que tu nos contasses um bocadinho como é que foi esta tua experiência. E tu já, toda a gente sabe que tu já viveste uma depressão profunda. E eu gostava que tu fizesses aqui um paralelismo entre aquela Anabela que esteve deprimida. Se esta tempestade tivesse acontecido naquela altura, o que é que tu achas que teria acontecido? E como é que tu, agora, porque eu fui estando sempre em contacto contigo, mais ou menos, te mantiveste tão equilibrada e sempre motivada, e muito, muito focada naquilo que são os teus objetivos? Então, boa noite a todos. Em relação a esta formação, uau, 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 Teresa, queremos mais disto. Queremos mais disto. É maravilhoso. É sentir que estamos no sítio certo e agradecer mesmo a ti que me deste esta oportunidade em junho de 2024. Antes de falar da tempestade, quero dizer que eu estive 18 dias sem água e sem luz, não porque sou masoquista, mas emprestaram-nos um gerador e o gerador queimou ao segundo dia. O portão, o motor do portão da nossa cave também deu o pifo. Tudo depois da tempestade. E eu percebi que era um sinal claro de que eu precisava deste tempo para mim, para me recolher. Porque, falando um bocadinho de mentalidade e de crenças antes de aprofundar, é muito fácil nós deitarmos por terra todo o trabalho que fazemos, ok? Eu percebi, ao estar afastada, pelo menos os primeiros dias, em que não tinha mesmo internet, nem luz, era lanternas, era o rádio do João, percebi o quanto já estava viciada novamente em hábitos antigos que eu nunca mais quero ter. Então aceitei, ok, eu não posso controlar isto, que é a minha nova mentalidade, não é? A antiga Anabela tinha arrancado os cabelos todos e mais alguns. E fiz de tudo isto um novo recomeço, porque aquilo que eu digo é a realidade. Podem puxar o tapete quantas vezes quiserem, podem dar cabo de tudo, podem hackear as minhas redes sociais, podem destruir o meu YouTube, eu volto a recomeçar do zero. Seja tempestade, seja o que for. Porque eu criei uma nova crença. Nada nem ninguém tem poder sobre mim. Nunca mais deixo fatores externos comandarem a minha vida. Em relação à LifeWave, portanto, nós tivemos luz ao 18º dia, mas a internet ainda não veio. Nós tivemos que recorrer ao Starlink do Elon Musk. Aproveitar para dizer que o Elon Musk, um dos homens mais ricos do planeta, faz marketing de relacionamento, porque nós compramos o equipamento e recebemos um e-mail muito amigável a dizer que se recomendássemos o Starlink a outra pessoa, teríamos um mês gratuito e essa pessoa também. Ora, viste? Muito bem. Tal e qual. Portanto, ele é trilionário, não é por acaso. Portanto, ele está no negócio certo.
E pronto, em relação, portanto, continuei a partir do momento em que eu percebi, portanto, no dia 28 de janeiro, propriamente dito, quando eu tentei sair de casa, percebi a gravidade da situação. Nós não conseguíamos tirar o carro, não conseguíamos sair para lado nenhum. Dá a ideia, é assim, por exemplo, os pinheiros e os eucaliptos não caíram todos na mesma direção. Dá a ideia que houve turbilhões de vento, isto vai levar anos a cortar, mas pronto, quando eu percebi que realmente isto era grave, a minha nova mentalidade, não é? Levou-me a parar e a respirar fundo, que é aquilo que a gente está fartos de ouvir todos os dias. Respira fundo, conta até 10. Se alguém o faz, não, claro que não. A pessoa começa logo a estressar e a entrar a mentalizar cenários que nem que acabam por nunca se concretizar, não é? E acaba por viver experiências mentais que depois vão ditar a vida dela. E eu decidi nunca mais voltar a passar por aquilo que eu passei. Só queria dizer mais uma coisa em relação à LifeWave, porque as pessoas às vezes, isto eu nunca conto em lado nenhum, tu sabes, já ouviste falar, mas há as pessoas às vezes que têm medo de falar da LifeWave, porque tu já falaste basicamente das crenças todas. É assim, vejam uma Anabela que não tinha nada e que porque a Teresa não teve medo de mandar uma mensagem, hoje eu tenho tudo. Tenho um negócio, tenho uma equipa, tenho uma nova mentalidade, tenho formação que me ajuda a continuar a crescer. E em janeiro de 2024, eu pedi 5.000 euros para tirar os cursos que eu queria tirar, porque eu estava mesmo no limite. Portanto, eu tinha mesmo a minha casa à venda por não ter dinheiro. Portanto, eu pedi 5.000 euros para percebermos como é que o universo funciona de forma tão perfeita quando a gente permite. Eu pedi 5.000 euros para tirar os cursos de barras de Access, como tu sabes que eu tenho, facelift, biomagnetismo, e sobraram 2.000 euros. E em junho, tu apresentas-me esta oportunidade e eu, que tinha tantas crenças em relação ao dinheiro, eu pensei, eu tenho que mudar a minha relação com o dinheiro e deixar de ter medo, em vez de ver como um gasto, ver como um investimento. Exatamente. Ok? Eu tinha 2.000 euros e tu apresentaste-me os planos e, como sabes, eu não comprei o mais barato. Eu comprei o Advance. Aquilo para mim, eu posso te dizer que naquela noite acho que nem dormi. Porque é verdade, 600 e tal euros para uma pessoa que vinha de uma depressão, que só tinha isto só para vocês verem os números. Mas quando eu comecei a assistir às formações e percebi, e depois comecei a utilizar o produto e percebi, eu não acredito que isto foi aquilo que eu andei a pedir toda a vida, eu fiz o upgrade para o Premium. Exatamente. Ou seja, tinha 2.000 e investi 2.000. Mas quando eu mandei esta mensagem clara ao universo e eu mando a todos os dias, eu faço o que tem que ser feito, e esta frase anotei há bocadinho enquanto tu estavas a falar, para nunca mais deixar os meus medos se sobreporem aos meus sonhos. Exato. Aquilo que tu fizeste há bocadinho de visualização é só a ferramenta mais fantástica que toda a gente pode fazer todos os dias para ir subindo de nível. Se todas as 10 pessoas que estavam lá na sala que eu visualizei me vão dizer que sim logo, se calhar não, mas se uma disser, já valeu a pena. Então, foi assim que eu lidei com a tempestade, é assim que eu vou lidar com o próximo apagão e é assim que eu lido com os meus desafios hoje em dia, todos os dias. Porque, dando o exemplo, todas as pessoas à minha volta, maravilhosas, que têm-se juntado a mim através da LifeWave, vão ter algo também a que se agarrar. E tu sabes as vezes que eu te telefonei, Teresa, tenho medo, Teresa, não quero, Teresa, não consigo.
Mas tu, com o teu exemplo, fizeste-me chegar aqui. E é isso que eu vou continuar a fazer também. Sim, é verdade. E nós temos aqui uma história, as duas, muito engraçada. Para quem não sabe, nós não nos conhecíamos. Eu não conhecia a Anabela, nem ela a mim. E eu meti-me com a Anabela nas redes sociais porque ela apresentou-se, apareceu-me uma publicação dela, sobre as barras da Access. Portanto, eu identifiquei-me com ela pelas barras, pela formação do Access, que eu também tenho, e meti-me com ela. E foi a partir daí que nós criámos uma relação de amizade e de muita cumplicidade e que temos trabalhado muito juntas. É claro que hoje em dia esta Anabela que vocês veem aqui, ela era um furacão. Mas ela tornou-se um furacão maior ainda, porque eu confesso que na altura da tempestade, e ela sabe disso, que eu mandei-lhe alguns áudios e ligava, eu tentava falar com ela, porque eu tive receio. E porquê é que eu tive receio? Porque eu sei que a Anabela vem de uma depressão e a depressão não está muito longe. A Anabela saiu de uma depressão há 2 anos e pouco. E essa informação ainda está lá. E ela sabe que há dias em que alguma coisa vai tentar deitá-la um bocadinho abaixo. Só que a Anabela, ela segue escrupulosamente tudo aquilo que lhe dizem para fazer. E quando ela percebe que isto veio para me dizer alguma coisa, ela recolhe-se e às vezes eu recebo uns áudios que dizem boss, que é assim que ela me trata às vezes, hoje já chorei muito. E eu digo-lhe, porquê? E ela conta. E portanto ela consegue exatamente avaliar, reconhecer a dor dela, ver o que é que ela precisa de trabalhar e ela vai lá e faz o que tem para fazer. Ela não mete para debaixo do tapete. E quando ela faz isto, ela consegue estes resultados. E eu, nesta altura, eu tive realmente receio, mas fiquei muito feliz quando eu percebi que não, que ela estava a dar a volta ao texto, como se costuma dizer. E houve um dia que, eu acho que foi o Brás e a Rica, que me perguntaram se eu sabia alguma coisa da Anabela, porque houve muita gente que me foi perguntando, o Viriato também, nós fomos, a Mónica, nós fomos falando sempre uns com os outros e toda a gente dizia, vê lá, se for preciso alguma coisa, nós estamos cá. E eu disse, a Anabela vai sair disto muito mais forte. Preparem-se para o regresso da Anabela. Aqui está a Anabela, hoje a voltar às nossas reuniões e vocês preparem-se porque um dia destes, quem vai estar aqui a dar a formação vai ser ela. Ok? E portanto vamos terminar, que já estamos muito com a reunião muito longa. Não sei se o Brás, o Viriato, o Luís querem dizer alguma coisa. Olha, muito rapidamente, boa noite a todos, espero que estejam bem. Primeiro de tudo, dar-te os parabéns naturalmente para esta belíssima e tão necessitada formação, este tipo de formação de crescimento pessoal e como tu dizes muito bem, esta indústria, mais do que produto, mais do que tudo, é uma indústria de crescimento pessoal a todos os níveis. E a Anabela é uma prova disso, não é? A Anabela e não só, temos aqui as novas diretoras Duas Estrelas, a Olena, Exatamente. principalmente a Olena, que vem do nada desta indústria e em 2 anos transformou-se na líder que é e que tem provado todos os dias. A Natália já com um histórico desta indústria, mas não deixa de surpreender, é outro furacão que não para. Tudo o que lhe derruba só lhe faz é levantar cada vez mais forte e eu como amigo dela há muitos anos, não podia ter maior orgulho nela, como minha amiga, a Helena, da pessoa que se transformou em tão pouco tempo.
E como elas, estas três guerreiras que estão aqui, há muitas outras aqui nesta sala, com muitos guerreiros, e isto só demonstra que isto não é só mais um negócio ou mais um modelo de negócio, isto é um estilo de vida que transforma em todos os aspectos cada pessoa que abraça este estilo de vida de corpo e alma. Eu próprio vivo esta indústria há 30 anos e tornei-me naquilo que sou em base desta indústria. Portanto, obrigado, Teresa, por isto e vamos fazer sem dúvida muito mais. Eu próprio estou a viver algo neste momento que eu pedi durante o ano passado, que era começar a viver uma vida de pai a tempo inteiro, e neste momento estou a vivê-la. Estou agora aqui a cozinhar para a minha filha, que já está aqui praticamente a tempo inteiro comigo. Falta a outra metade. E isto são as transformações, são os pedidos, são as mensagens que mandamos para o universo, e o universo vai-nos dando Exatamente. aquilo que a gente quer. Portanto, Sim. meus queridos, é só mandar energia lá para cima, pormos em ação, sairmos do sofá e isto tudo muda, ok? E como tu disseste muito bem, a Anabela e a Helena são exatamente dois grandes exemplos. A Exatamente. Anabela e a Helena nunca tinham feito marketing multinível e transformaram-se em muito pouco tempo em duas forças da natureza. Eu hoje gravei Olha um aqui. episódio. Que linda! Como é que correu o jogo este fim de semana? Tudo bem. Ganharam. Boa! Parabéns! Então, vejam o podcast que eu gravei hoje com a Helena, porque é uma força da natureza. Estas mulheres são uma força da natureza e são um exemplo que eu quero seguir, porque também aprendo muito com elas. Portanto, acho que nós aprendemos muito uns com os outros. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vá, podes ligar o microfone. Não consegues? Não? Pois eu cortei-vos o som. Eu já permiti. Já permitiste? Então vá. Já Alô, podes. alô, agora sim. Alô, Oh, já estava aqui a transpirar de tantas tentativas para abrir o som. Não meu Deus, conseguia. que horror! Isto estava impressionante. Olha, Manda é assim assim, falar comigo que eu permito todos. Obrigado, Helena, obrigado. Olha, é assim, as minhas primeiras palavras vão para a Anabela, mandar-lhe um beijinho muito grande pela pessoa que és, pela pessoa que estás a tornar e por tudo o que podes nos dar aqui, de certeza absoluta. Depois, é assim, quero dar os parabéns a estas duas guerreiras fantásticas pelo seu diretor 2 estrelas. Muitos parabéns, Helena, Natália, vocês são realmente um exemplo para todos nós. Muito obrigado por estarem connosco. E depois é assim, Teresa, pois para ti, o que é que quer dizer? É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Obrigada. Epá, és tu no teu expoente máximo e obrigado por estás connosco, és incrível. Todos os dias estou a aprender contigo e obrigado por tudo que Eu é que desejas. agradeço. Eu é que agradeço. É um verdadeiro privilégio estar convosco e poder partilhar aquilo que transformou a minha vida. Se vocês puderem transformar a vossa, como eu transformei a minha vida, tenho a certeza que nós vamos fazer muitas festas juntos. Eu adoro festas, portanto, quando vierem, tragam uma garrafinha de vinho, que eu adoro vinho. Tinto, por favor, ok? Não sou bêbada, atenção, vá. Não comecem já a pensar E se for marca Conde, melhor ainda. Exatamente. Isto anda,